Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Paula Borges, eu trabalho na Five Rings Financial. Também sou profissional da área financeira formada no Brasil em contabilidade, com MBA em controladoria e finanças, há mais de 18 anos de experiência, tá? Depois de me mudar para cá, para os Estados Unidos, em 2016, eu senti a necessidade de estudar e entender as regras financeiras do país, né? Para efeito de planejamento de aposentadoria privada, os impactos fiscais que ele ocasiona, seguro de vida, opções de benefício em vida que até então a gente não sabia que existia, né? Dentre outros. E em 2017, por conta do interesse nesses assuntos, em 2017 eu me tornei agente licenciada pelo estado da Geórgia na indústria de seguros para ajudar aí os indivíduos e empresas, especialmente na nossa comunidade de imigrantes, a se proteger de falências financeiras e do colapso em família nos casos em que a gente não pode controlar, mas que a gente está sujeito, né? E qual a minha missão aqui, o meu objetivo com esse trabalho que eu estou realizando hoje? É de auxiliar a comunidade brasileira no entendimento do pacote de estímulo do governo a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela epidemia do coronavírus. Esse trabalho, pessoal, ele é meramente informativo, devendo a pessoa procurar um profissional habilitado para maiores esclarecimentos e operação, tá? Eu fiz o estudo das normas, interpretei e criei esses slides aqui traduzindo para o português, a fim de que eu possa auxiliar a nossa comunidade a entender melhor o que é, como funciona, onde se aplica, onde buscar, ok? De forma a auxiliar mesmo as empresas em geral, e inclusive os indivíduos, né, nas informações econômicas que estão vindas do governo, a fim de auxiliar as pessoas aí, tá bom? Então, é um trabalho meramente informativo e de auxílio. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre o coronavírus, né? Os empréstimos de emergência para as empresas, né, para as pequenas empresas, e o plano de ajuda do governo para os indivíduos. Vamos iniciar esse vídeo falando sobre o plano de alívio aos indivíduos, né, que é o pagamento em dinheiro para as pessoas físicas, sendo que esse pagamento em dinheiro será realizado diretamente para quem ganha até 75 mil dólares por ano, uma contribuição, uma ajuda de custo de 1.200 dólares. Esse pagamento vai poder ser realizado por casal, então 1.200 dólares por pessoa, por marido e mulher, 2.200 o casal, tá? O pagamento também de 500 dólares para cada criança ou dependente declarado. E para quem ganha acima de 75 mil dólares por ano, os valores serão gradualmente menores. Então, basicamente, a cada 100 dólares a mais da renda declarada, diminui aí uma média mais ou menos de 5 dólares do benefício pago pelo governo. E quais são os outros benefícios temporários de alívio aos indivíduos que o governo lançou? A suspensão temporária dos empréstimos estudantis até setembro de 2020, a tolerância do pagamento de mortgage, de hipotecas, né, por até 6 meses, dos quais devem ser solicitados pelo mutuário, não é automático, o mutuário deve solicitar, tá, essa tolerância de pagamento, e o aumento de 4 meses nos benefícios do seguro-desemprego americano. E quem se qualifica para os cheques de estímulo do governo? A pessoa precisa possuir Social Security Number, né? Além disso, será verificada a renda bruta ajustada. Como eu sei qual é a minha renda bruta ajustada? Verifica as suas taxas de 2018, lá no Form 1040, a linha 7. E se você já entregou a declaração de 2019, verifica lá a linha 8B das suas taxas, que você vai encontrar a sua renda declarada ajustada, tá? E também, quem se qualifica, os dependentes menores de 17 anos. E como a pessoa vai receber o paycheck do governo? O pagamento será feito na mesma conta bancária da sua declaração de imposto de renda, caso você tenha recebido o reembolso do governo. Também vai ser realizado via cheque a ser enviado para a sua residência. Então, verifica, pessoal, o endereço, caso você tenha modificado de residência. Verifique a declaração quando você entregou a última declaração, qual o endereço que está constando na sua declaração. Caso você tenha mudado de residência e o endereço seja diferente,
enviar imediatamente o Form 8822 por correio para a Receita Federal, a fim de que eles atualizem imediatamente o seu endereço e possam enviar o cheque para o endereço correto. Tá? Também está sendo criado um portal online onde os indivíduos possam informar a conta bancária no caso daqueles que não querem receber com cheque. Tá? E, pessoal, não existe aplicação para receber o cheque. O governo vai identificar de forma automática quem se qualifica, quem não se qualifica, e você vai estar recebendo o cheque ou na sua conta bancária, o dinheiro ou na sua conta bancária, ou o cheque por correio, ok? Vale ressaltar que, para receber o cheque, você precisa ter enviado a sua declaração de imposto de renda de 2019 o quanto antes, tá? Porque senão o pessoal que estiver na fila vai ficar por último a serem considerados para efeito do pagamento do benefício. O pagamento do governo é um adiantamento de crédito tributário da sua declaração de 2020, ou seja, vai haver uma compensação tributária no próximo exercício. Para o pessoal que está achando que esse cheque, esse dinheiro, essa ajuda de custo que vem do governo, que ela é de graça, não. Na verdade, ela é uma antecipação do crédito tributário, do imposto que você receberia no ano de 2020, na declaração do ano que vem. Eles estão antecipando de forma a ajudar agora, mas que isso vai ser compensado na declaração do próximo ano, ok? Cuidado com os scams e fraudes, pessoal. Contatos por SMS, WhatsApp, e-mail solicitando informações em nome da IRS, da Receita Federal Americana, não existem, ok? E agora nós vamos estar falando imediatamente sobre small business, sobre as pequenas empresas, a ajuda de custo às pequenas empresas, ok? Então, o governo criou subsídios de emergência, Emergency Grants, de até $10 mil através do Economic Injury Disaster Loan and Loan Advance. Também criou outra ajuda de custo chamada Economic Injury Disaster Loan, pela questão do coronavírus 2019, que na verdade o Economic Injury Disaster Loan, ele já existe para situações de catástrofe, de emergência, de guerra, de tornados, tá? Furacões, enfim. Mas eles estenderam isso para aplicação por conta da epidemia do coronavírus. Também o novo Small Business Administration, Paycheck Protection Program, que foi criado pela administração de pequenas empresas, o programa de pagamento, de proteção de pagamento de salários, que é o Paycheck Program Protection, e também os empréstimos, também está considerando empréstimos perdoáveis de até $10 milhões, desde que os trabalhadores permaneçam empregados até o final de junho, dentre outras exigências, e alívios de empréstimos existentes. Nós vamos estar destrinchando aqui toda essa ajuda de custo para as pequenas empresas, a fim de detalhar cada uma delas e verificar o que se aplica e o que não se aplica, ok? Vamos estar falando basicamente agora, pessoal, sobre o Economic Injury Disaster Advance Loan, que é um empréstimo de desastre, né? Esse grant que o governo deu de $10 mil, em resposta à pandemia do coronavírus. Os proprietários de pequenas empresas em todos os Estados Unidos e até em Washington, D.C. e territórios são elegíveis para solicitar um adiantamento de até $10 mil em empréstimos para desastres por lesões econômicas. Esse subsídio de emergência ele está voltado para fornecer fundos às pequenas empresas para cobrir custos operacionais imediatos causados pela pandemia. Esses fundos serão disponibilizados dentro de 3 dias após a aplicação bem-sucedida enviada no portal, e esse adiantamento de empréstimo não precisará ser reembolsado. E qual a exigibilidade do Advance Loan, esse grande $10 mil que o governo concedeu para as empresas, para as pequenas empresas? Empresas localizadas em região de desastre declarado, a pessoa precisa ter OIT Number ou Social Security, que é o Employee Identification Number ou Social Security, receita bruta e despesas operacionais dos últimos 12 meses,
né, até janeiro de 2020. Os aluguéis residenciais e comerciais só para propriedades que perderam aluguéis por conta do desastre, por conta do problema da epidemia. E não tem nada na instrução restringindo a questão desse grant, $10 mil para quem pode aplicar ou não, em relação ao status legal. Não tem nada na instrução que fala sobre isso, porém, quando você faz o envio da aplicação, essa pergunta está sendo realizada, esse status está sendo questionado. Então, pode ser que seja concedido, pode ser que não, para quem não tem a documentação, status legal. Temos também o Economic Injury Disaster, né, que é o empréstimo de desastre causado pela epidemia do coronavírus, que basicamente é a declaração de assistência ao empréstimo para desastres por lesões econômicas emitida pelo Small Business Administration, o SBA, que disponibiliza empréstimos em todo o estado para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos para fim de aliviar os danos econômicos causados pelo coronavírus. Isso implicará as declarações atuais e futuras de assistência aos desastres relacionados ao coronavírus. É uma outra modalidade de ajuda do governo, tá? E esse emergency loan que o governo lançou, causado pelo Economic Injury Disaster, os empréstimos para desastres econômicos oferecidos pela SBA, você pode pegar até 2 milhões em assistência e podem fornecer suporte econômico vital para pequenas empresas para ajudar a superar a perda temporária de receita em questão do enfrentamento. Então, essa modalidade de empréstimo, pessoal, ela é oferecida pelo governo em situações de emergência, em caráter de emergência. É um empréstimo de até 2 milhões de dólares, tá? A fim de auxiliar aí as empresas a superar essa situação temporária das quais vem enfrentando. E esse Emergency Loan and Economic Injury Disaster, como é que funciona a questão da utilização e dos juros? Esses empréstimos podem ser esses empréstimos podem ser usados para pagar dívidas fixas, folhas de pagamento, contas a pagar e outras contas que não podem ser pagas devido ao impacto do desastre. A taxa de juros é de 3,75% para pequenas empresas e a taxa de juros para organizações sem fins lucrativos é de 2,75%. E qual o prazo de pagamento desse Emergency Loan? O SBA ele oferece empréstimos com pagamentos de longo prazo a fim de manter os pagamentos acessíveis de até um máximo de 30 anos de pagamento. Os termos serão determinados caso a caso, com base na capacidade de cada devedor para pagar. Outra modalidade do governo, além do Disaster Loan, que o governo ofereceu, que é esse de até 2 milhões de dólares por empresa, com até 30 anos para pagar, é o tão falado, tão comentado ultimamente, o Emergency Loan New PPP, que é o Paycheck Protection Program, ou Programa de Proteção de Salário, tá? São modalidades diferentes de ajuda do governo, de empréstimos pelo governo, tá? E esse New Loan, esse New PPP, Paycheck Protection Program, ele veio por conta do coronavírus, ele é o Coronavirus Aid Relief and Economic Injury, Economic Security, que é o CARES, né? Ou, basicamente, em português, ao auxílio ao coronavírus de assistência e segurança econômica, também conhecido como Programa de Proteção de Cheques de Pagamento, com iniciativa 100% de empréstimos garantido pelo governo federal para as pequenas empresas. Então, basicamente, o CARES, pela SBA, eles criaram o Coronavirus Aid Relief, que é um suporte, né, às empresas, pela questão, o impacto econômico que vem sofrendo por conta da falta de disponibilidade das empresas poderem operarem normalmente. Tá? Então, ele é iniciativa 100%
do governo garantido para as pequenas empresas. As aplicações serão feitas, isso é muito importante, pessoal. As aplicações serão feitas até 30 de junho ou até acabar os recursos disponibilizados pelo governo. O governo liberou cerca de 603 milhões de dólares para ajudar aí as empresas, os empresários a manterem a sua folha de pagamento, a manterem as empresas operando até que essa crise, essa epidemia, né, passe, operando de forma reduzida, lógico, mas que sem afetar na questão dos salários dos empregados, né? E esses 603 milhões de dólares que o governo disponibilizou, ele não tem capacidade para atender a todos. Então, quanto antes você buscar, verificar onde você se enquadra, qual a melhor opção para você, se é fazer o pagamento em uma modalidade ou em outra, ou no Disaster Loan, ou no PPP, ou só os 10 mil dólares de grant já resolve o problema. Enfim, você vai estar verificando qual a melhor situação, se encaixa, e o quanto antes você solicitar, melhor, porque os recursos do governo vão acabar, tá? Mas o prazo legal é até 30 de junho. E como funciona o New PPP? Ele se destina a fornecer capital para as pequenas empresas para ajudá-las a cobrir suas despesas correntes, incluindo os custos com folhas de pagamento e outros, conforme especificado no Estatuto. O mutuário não será obrigado a reembolsar a parte de empréstimo usada para fins especificamente permitidos no Estatuto. Também tem a possibilidade do perdão do empréstimo, né? O perdão de empréstimo de conceito. É importante ressaltar que esses empréstimos podem ser perdoados se os mutuários mantiverem suas folhas de pagamento durante a crise ou restaurarem suas folhas de pagamento posteriormente. Tá? E os fundos utilizados para esses fins, não incluídos nos estatutos, devem ser reembolsados. Isso significa, pessoal, que essa ajuda do governo Paycheck Program é justamente para auxiliar as empresas a manterem a folha de pagamento, tá? Esse auxílio, caso as empresas mantenham o seu quadro de funcionário, pagando os seus funcionários, mesmo eles estando em casa, vão poder ser creditados e isso vai virar uma ajuda, vai virar um crédito do governo, vai virar uma dívida que você fez, um empréstimo, mas que será perdoada caso você mantenha os seus empregados. Não conseguiu manter os empregados por muito tempo, por outras razões, aqueles que readmitirem os seus empregados, né, na folha de pagamento, até determinada data, eles poderão também usufruir da questão do perdão da dívida, tá? E aqueles gastos que não fizerem parte do que está estabelecido em estatutos para efeito de perdão da dívida, esses não devem ser reembolsados, esses devem ser reembolsados para o governo, tá? Eu vou mostrar depois, posteriormente, como funciona a questão do reembolso para o governo. E quem é que pode aplicar por New PPP? As empresas em geral, os self-employed, os autônomos, os independent contractors, organizações sem fins lucrativos, organizações de veteranos e os tribal business concerns. Continuando sobre quem pode aplicar, né? Precisa ter o critério dessas empresas em gerais. Empresas com menos de 500 empregados ou funcionários, empresas que pagaram salários ou independent contractors, ou 1099 MIS, que não excederam 100 mil dólares por ano. Caso tenha excedido o valor de pagamento de mais de 100 mil dólares por ano, a parcela excedente deverá ser subtraída da compensação do cálculo, tá? Também serviços de acomodação e de comida, a regra se aplica por local físico de estabelecimento. Observação, não é eligível ao PPP o empregador doméstico ou indivíduos que empregam funcionários como babás ou empregadas domésticas. Esses não podem aplicar pelo Paycheck Program. E qual o valor máximo de empréstimo? O valor máximo de empréstimo pelo PPP é de até 10 milhões de dólares, mas não mais que 2,5 vezes a folha de pagamento média mensal, geralmente medida nos últimos 12 meses ao empréstimo.
Então, vai pegar a folha de pagamento dos últimos 12 meses, né, e vai calcular 2,5 vezes o valor dela. Esse é o valor que você vai pegar de empréstimo, não podendo exceder 10 milhões de dólares. E quanto será perdoado da dívida? O saldo principal do empréstimo será reduzido em um valor igual a todas as despesas com folha de pagamento, serviços públicos e juros de aluguel ou hipoteca, durante o período de 8 semanas após a concessão do empréstimo. Qualquer saldo principal remanescente será amortizado por um período de até 10 anos. No entanto, o primeiro pagamento será adiado por 6 meses. Então, a questão para efeito do cálculo da dívida, o empregador irá verificar o custo da folha, primeiro para ele saber quanto que ele vai ter de disponibilização de crédito, de empréstimo do governo. Então, ele vai pegar o cálculo dos últimos 12 meses, multiplicar por 2,5 vezes, esse é o valor do empréstimo que ele vai receber do governo, que ele pode solicitar ao governo, né? Sendo aprovada a solicitação do empréstimo para o governo, quanto que ele vai saber que ele vai ter de perdão na dívida? Ele precisa manter o quadro de folha de pagamento dele. O governo vai estar considerando as 8 semanas após o período de concessão do empréstimo, 8 semanas subsequentes, né, ao empréstimo enviado para a empresa, na manutenção da folha de pagamento. E tudo aquilo que tiver após esse período, o saldo, tudo aquilo que tiver dentro das 8 semanas vai ser perdoado para efeito da dívida, e a diferença disso será considerado para efeito de pagamento num prazo de até 10 anos, sendo que a primeira parcela só irá ocorrer após 6 meses. E como funciona o perdão do empréstimo? O pagamento é feito dentro de 90 dias após o envio e a aceitação da documentação necessária para estabelecer o perdão, período durante o qual os juros continuam a acumular-se. Então, vai ser feita a solicitação do empréstimo, foi aprovado, verificou-se a folha de pagamento nas 8 semanas subsequentes, vai ser enviado uma justificativa para o governo da manutenção dessa folha, tudo aquilo será considerado e aprovado dentro de 90 dias, todo esse processamento deverá ser feito, a documentação enviou, foi aprovada, o perdão foi aprovado, o saldo remanescente vai ser calculado os juros, né? E isso poderá ser pago no prazo de até 10 anos, sendo que a primeira parcela vai ser até 6 meses, a partir de 6 meses dessa data. Então, o perdão não pode exceder o valor do principal emprestado. Então, se a pessoa tiver mais custo nesse período do que o valor principal, não pode exceder. E qual a taxa de juros para o New PPP? O saldo remanescente após o perdão do empréstimo será cobrado juros que não excederão 4%, mas que vai variar de acordo com a duração do prazo de até 10 anos. E qual a documentação exigida pelos empregadores para aceitar o New PPP? Então, a documentação exigida para os empregadores é a soma do pagamento, o payroll cost, né? Que é a soma dos pagamentos de salários, recompensa, comissão, remuneração similar ou remuneração ou qualquer outro similar, o pagamento de gorjeta em dinheiro ou equivalente, o pagamento de férias, licença parental, familiar, médica ou por doença, subsídio por demissão ou separação, pagamento exigido pelas provisões de benefícios de assistência médica em grupo, incluído prêmios de seguro, pagamento de qualquer benefício de aposentadoria, pagamento de imposto estadual ou calculado sobre remuneração do empregado. E qual a documentação exigida para empresários individuais, independent contractors e self-employed ou autônomos? A soma dos pagamentos de qualquer remuneração ou remuneração de um proprietário individual ou contratado independente, que seja um salário, a comissão, a receita, o lucro líquido de trabalho autônomo ou a remuneração semelhante e que seja de um valor não superior a 100 mil dólares, a um proporcional período de tempo. Então, considerando-se de 15 de fevereiro a 30 de junho. Então, se você for considerar ano calendário, os últimos 12 meses, até 100 mil dólares. Depois será avaliado
essa proporção de 100 mil dólares por ano, dentro de um período de 15 de fevereiro a 30 de junho, para ver se ela se encaixa também. Os pagamentos também serão considerados como documentação exigida, os pagamentos de aluguel, os juros de hipotecas e as utilities, que seriam a água, a energia, o gás. Tá? E aqui nós temos um exemplo prático do New PPP, do programa Paycheck Protection Program. Esse exemplo prático vai auxiliar bastante as empresas no entendimento da norma, tá? Então, por exemplo, uma empresa pequena, uma pequena empresa com menos de 500 funcionários e uma folha de pagamento mensal de até 150 mil dólares nos últimos 12 meses, solicita um empréstimo de PPP junto ao seu banco. Depois de atestar que o coronavírus afetou suas operações comerciais e enviar uma documentação necessária, a empresa recebe um empréstimo de 375 mil dólares, que seria 2,5 vezes o custo da folha de pagamento dele que ele informou. Nas próximas 8 semanas, é determinado que a empresa tenha incorrido um custo de 350 mil dólares em despesas elegíveis, como folha de pagamento, aluguéis e serviços públicos de utilidades. O saldo do principal do empréstimo é reduzido para o saldo principal do empréstimo é reduzido para 25 mil dólares, ou seja, os 375 mil dólares que ele pegou de loan, menos o custo da folha e as despesas legais abrangidas como dedução para o empréstimo, 350 mil dólares. A diferença, os 25 mil dólares, ele vai amortizar isso por um período, ele vai pagar isso por um período de até 10 anos, a uma taxa de juros que não pode exceder 4%. O programa proíbe ao SBA de cobrar taxas ao credor e ao mutuário. Essa cobrança será feita pelos bancos, tá? Não pelo Small Business Administration. E onde que eu faço a aplicação do PPP? Vocês podem entrar no site, tá? Lá no site www.sba.gov, vocês vão encontrar maiores informações sobre o Paycheck Program Protection, vocês vão encontrar maiores informações sobre o Disaster Loan, sobre os 10 mil dólares de grants que o governo está oferecendo, está tudo nesse site, www.sba.gov. As solicitações, as aplicações para o Disaster Loan, você pode fazer direto por esse site. As aplicações do New PPP, você vai solicitar através do seu banco, o banco do qual você é correntista ou que você já esteja afiliado de alguma forma, tá? Caso você esteja, não tenha uma conta bancária, um banco específico, né, que trata da conta da sua empresa, você pode buscar outros bancos bancários ou outras instituições bancárias dos quais podem fazer essa aplicação para você, tá bom? Então, através do seu banco, caso ele esteja afiliado ao programa do SBA, né, o PPP, e outros bancos filiados também. Pessoal, muito obrigado. Eu espero possa ter ajudado nas informações. Eu vou tentar fazer depois um vídeo específico para cada caso, não de todas as informações juntas, mas fazer um split, né, um corte de cada situação e explicar isso novamente para vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail. Meu e-mail é borges.financialeducation@gmail.com. E vamos juntos aí mudar a situação de saúde e econômica do nosso, né, do país do qual a gente vive, do país do qual vem nos ajudando até então a realizar os nossos sonhos e manter as nossas famílias, tá bom? Boa tarde, muito obrigada, tchau, tchau.